Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias do mercado de fundos imobiliários. E vocês sabem que nós estamos naquele momento em que a Selic está alta, que a inflação está alta, ou seja, nós estamos no melhor cenário para todo mundo, independente do fundo de papel que você tem na sua carteira. Mas você precisa se lembrar que o cenário econômico ele muda. Então você tem que aproveitar esse momento e ver como é que a sua carteira ela está indexada. Por quê? Existem três pilares básicos para você que investe em fundos de papel. Porque muita gente acaba comprando fundo de papel olhando para o dividendo e olhando se ele é muito famoso. Só que não funciona assim. Você tem que comprar fundo de papel olhando para os indexadores deles. É isso que vai concentrar a melhor estratégia, certo? O primeiro fundo imobiliário, quando você olha uma carteira de fundos imobiliários e o segmento de papel, você tem que procurar na sua carteira se você tem um fundo imobiliário que ele está 100% indexado ao CDI, ou seja, a Selic. Um fundo muito famoso é o KNCR11, porque ele é um dos maiores fundos imobiliários, ele tem um patrimônio de 7,79 bilhões, pertence ao grupo Itaú, como você pode observar aqui nesse relatório gerencial, você consegue ver nitidamente que ele pertence ao Banco Itaú. Ele já vai se aproximando de 500 mil de cotistas. E por que que isso acontece? Por que que ele tem tanto cotista e por que que ele está pagando tanto, R$ 1,20, e uma liquidez de 11 milhões? Justamente porque ele é 100% indexado ao CDI. E vocês sabem que desde que a Dilma chegou no governo, né, a crise da Dilma ali, nunca mais nós conseguimos ter uma Selic abaixo da casa de 2 dígitos. Aí você diz, e a pandemia? A pandemia foi uma exceção, mas geralmente a Selic é na casa dos 2 dígitos. Se a Selic nos últimos 10 anos foi na casa dos 2 dígitos, você precisa ter um fundo de papel 100% indexado ao CDI. Pode ser o KNCR11 para você conseguir comprar de R$ 100. Pode ser o VGIR11 para você que só tem R$ 10 para comprar, mas você precisa ter um fundo indexado 100% ao CDI para nos momentos de CDI elevado você conseguir ter o maior retorno, certo? Agora nós precisamos chamar vocês para uma outra coisa. A Selic, quando ela sobe, é para desacelerar a inflação. Só que a Selic não pode permanecer alta por muito tempo, porque se ela permanecer alta por muito tempo, ela causa uma desaceleração da economia. Por quê? Por que que eu vou investir em algo que é muito arriscado se eu posso deixar o meu dinheiro na renda fixa rendendo 14,75? Então ninguém vai fazer isso. Até porque quando você investe, você tem uma grande chance de você não ter o retorno desse dinheiro, né? Num curto prazo. E você deixando na renda fixa, todos os meses aquele dinheirinho ali está caindo no seu bolso, certo? Então, bora lá. Vamos entender aqui. Então, quando a Selic começar a cair, uma coisa vai começar a andar e isso é normal, que é a inflação. Então, por isso que você precisa ter um fundo indexado à inflação. Exemplo, KCRE11, que ele pagou, seu último dividendo foi 14 centavos, ou seja, muito alto. Ele rende a uma taxa de IPCA mais 9,73, ou seja, ele paga a inflação
mais uma taxa adicional de 9,73. Muita gente dizendo, eu prefiro a renda fixa, porque lá na renda fixa eu estou tendo IPCA e 7. Beleza, lá você vai pagar um imposto de 17% ou de 22%. Aqui não, aqui até o momento você vai receber inflação mais 9,73 isento de imposto de renda. Então você precisa ter um fundo indexado à inflação para no período em que a inflação estiver mais alta, você conseguir extrair todo o benefício de uma inflação alta. Existem outros fundos imobiliários indexados principalmente à inflação. Você pode procurar aí e vão ter várias outras alternativas onde você pode estar investindo. E tem o fundo que geralmente a maioria dos investidores possuem na carteira, que são fundos meio a meio, metade inflação e metade CDI. MXRF11, meio a meio, CPTS11, meio a meio. Só que MXRF11 e CPTS11, eles, embora seja meio a meio, eles são mais voltados para a inflação do que para o CDI. Então, a maioria dos fundos de papéis que vocês têm na carteira, eles são mais voltados para a inflação do que o CDI, até porque eles são fundos antigos, né? E sempre se apostou que no longo prazo a inflação ela bate o CDI. Então, por isso que os fundos imobiliários eles são mais indexados à inflação do que ao CDI. Por isso, você precisa ter um fundo meio a meio que certamente você já tem na sua carteira. Mas um clássico é o KNSC11, metade inflação e metade CDI, ou seja, metade da carteira é IPCA mais 10,16 e a outra metade é indexado CDI mais 3,31. Ou seja, você ganha inflação mais 10,16 e ganha Selic mais 3,31. Então, o ideal é que a sua carteira de papel esteja fundo 100% inflação, 100% Selic e um fundo meio a meio. Qual é o problema da maioria dos investidores? Tem somente fundos meio a meio. Logo, você nem consegue extrair o máximo quando o Selic está alta, você não consegue extrair o máximo quando a inflação está alta, né? Por quê? Porque você está no meio ali do caminho, né? Então você tem que saber que o mercado vai funcionar da seguinte maneira: teremos cenário de Selic alta, teremos cenário de inflação alta, teremos cenário de Selic e inflação alta, que é o que nós estamos passando agora, e nós teremos cenário onde inflação e Selic vão estar baixa. Logo, quando você tem um fundo 100% indexado ao CDI, 100% indexado à inflação e meio a meio, dos 4 cenários possíveis, você se beneficia em 3. Já quando você tem fundos meio a meio, o que acontece com você? Você não se beneficia tanto com Selic alta, não se beneficia tanto com inflação alta, não vai se beneficiar tanto com inflação e Selic alta, porque o seu fundo é metade. E quando você entrar no cenário de Selic baixa e inflação baixa, você vai ser um dos mais impactados, porque a sua carteira ela está toda meia a meia, certo? Então, fique de olho, dê uma olhadinha na sua carteira, aproveite esse momento que tudo está alto, você está tendo maior retorno e reajuste a sua carteira. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até